paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aí no primeiro dia da semana, né? Hoje é domingo, hoje a semana se inicia e hoje o nosso culto é sobre missões, amém? Queria convidar os irmãos aí nos seus lares, a reunir a família, vamos fazer uma oração inicial para começar este culto, amém? Senhor meu Deus, meu Pai querido, eu sou grato a Ti pelas Tuas bênçãos, Senhor Deus, sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai amado, por todas as Tuas provisões, ó Pai amado, sobre os Teus filhos, sobre as nossas lares, nossas casas, no nosso emprego, meu Deus, pela Tua provisão. Sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai amado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por estarmos bem, ó Pai amado, acima de todas as circunstâncias, de tudo que estamos passando e vivendo, nós estamos bem, graças à Tua bondade, graças à Tua misericórdia e graça. Que o Senhor venha receber os nossos louvores nessa noite, as nossas orações, o nosso culto, e venha se fazer presente, meu Deus, com o Teu Espírito Santo em nós, ministrando em nossos corações, através dos salmos lidos, através das orações feitas, do louvor, através da Tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sou grata por tudo, Deus. Amém. Queria estar passando agora a oportunidade para a irmã Giovana, que vai estar lendo o salmo. Meu Pai do Senhor, vamos estar abrindo as Bíblias no Salmos 1. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja flores não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Agora, como diz o nosso pastor, você tem louvor nos seus lábios? Então vamos louvar a Deus, amém? Esta é a hora da adoração. Vem,
Amém, meus queridos irmãos. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Hoje nós estamos aqui para render graças ao Senhor e prestar nosso culto a Ele. Culto de missões. Missões está no coração de Deus. Meus queridos irmãos, se tem uma coisa que tem me afetado nesse período de quarentena, é a noção do tempo. Acredite que muitas vezes eu não sei o dia da semana, não sei o dia do mês, e isso realmente, essa noção do tempo tem me deixado um pouco meio fora de sintonia por causa da pandemia. Era para ter esse culto de missões ter sido realizado no segundo domingo do mês. Acabou passando, mas não tem problema. Hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e prestar o melhor culto de nossas vidas ao Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. O título diz assim: os apóstolos milagrosamente tirados da prisão dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Então, meus amados, eu vou ler o texto, é um texto longo, mas vou ser bem breve. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ora, por que esse conselho se encheram de inveja dos apóstolos de Jesus? Porque no texto que antecede, no contexto, no 15, versículo 5, no capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó: de sorte que estão transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e quais todos eram curados. Imagine que essa ação dos apóstolos de Jesus, sendo usado pelo Espírito Santo, fazia essas maravilhas. Aqueles sacerdotes se encheram de raiva, de inveja. Eu vou continuar lendo para que nós demos sentido à mensagem dessa noite. Mas de noite um anjo do Senhor, 18, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Meus queridos, o anjo do Senhor os tirou os apóstolos da prisão e determinou para que eles se apresentassem e fossem falar de todas as palavras da vida. E a palavra da vida que nós devemos anunciar, meus queridos, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? É essa palavra que nós devemos encher nossos corações e levá-la para todos aqueles que necessitam de vida, que precisam ser transformados e restaurados. Amém? Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo ido os servidores, não acharam na prisão. Voltando-lhe, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante da porta. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Amém? Já havia sido feito um milagre ali, que o cárcere estava vazio, estavam fechados, as guardas estavam fora, mas dentro não estavam os discípulos de Jesus, porque eles já estavam fazendo a obra do Senhor. Amém? Conforme ordenança e mandamento do Espírito Santo. E ouvindo isto, entraram de manhã, o 22, mas tendo ido os servidores, não acharam a prisão, voltando, o anunciaram.
Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando, anunciou-lhe dizendo: eis que homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinavam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Amém? Olha só, meus amados, eles estavam diante e tinham sido proibidos de anunciar Jesus Cristo, que é o nome que eles se referem, que eles nem falam de Jesus, que fala esse nome, mas nós sabemos que os apóstolos pregavam e anunciavam e falavam de Jesus Cristo, né? Mas Pedro deu uma resposta no 29 que diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto, esse versículo, ele é muito interessante nós entendermos e compreendermos, porque tem muita gente, meus amados, meus irmãos, utilizando isso de forma errada. Tanto ímpio como pessoas no meio da igreja que usa que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas que homem que nós não devemos obedecer? Que povo que nós não devemos obedecer? Que voz que nós não devemos escutar? E tem muita gente que confunde isso. É desobediente na igreja, é desobediente com a sua liderança, é desobediente na sua casa, é desobediente e pega esse texto sem contexto, porque não está entendendo a palavra de Deus, e fala que é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Ora, não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que nós devemos obedecer a Deus, mas ao homem de Deus, a liderança que Deus nos colocou, nós devemos sim obedecer e sermos gratos a Deus, inclusive, e orar por eles, por Deus ter colocado essa liderança em nossas vidas. O que o texto está querendo dizer é aos ímpios, é as pessoas que querem nos calar de falar a palavra de Deus, é as pessoas que querem colocar uma pedra no nosso caminho, um obstáculo, para impedir de nós irmos caminhando, levando o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Essas vozes escuras, essas vozes que têm nos tentado impedir de levar a palavra de Deus, essas sim que nós devemos não dar ouvidos. Mas o nosso pastor, mas a nossa liderança, mas aqueles que Deus colocou diante de nós para nos conduzir na direção dela, esses homens e essas mulheres usadas por Deus, nós devemos ouvir sim, viu, meus irmãos, meus amados? Não fique usando esse texto de uma forma erroneamente, de uma forma errada, de uma forma do achismo. Não. O que Pedro está dizendo era aquela voz daqueles homens que tentaram impedir de pregar o Evangelho de Jesus Cristo naquele tempo. Amém? Você tem entendido isso? É isso, tá? Então fique atento. Eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus, um servo de Deus, e você que está com interesse em aprender da palavra de Deus, esteja atento para isso. Não vamos usar esse texto erroneamente, porque sim, nós devemos ouvir a voz de Deus através dos homens de Deus que Ele coloca em nossas vidas para nos conduzi-lo para a sua direção. Amém? Eu vou continuar lendo o texto. E Deus de nossos pais os citou, ao qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra os elevou príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É isso que nós devemos anunciar, esse Deus Todo-Poderoso que nós devemos pregar, porque Ele é o Deus Salvador, que nos dá, através dele, o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós também, o Espírito Santo
que Deus deu àquele que lhe obedece. Amém? Olha que maravilha. Se nós temos o Espírito Santo, que porque nós somos obedientes à palavra de Deus, é esse Deus que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós devemos levar a palavra. Amém? O 32, e nós somos o 33. Porém, ouvindo eles esse, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou por um pouco levar-se para fora dos apóstolos. Olha, Deus usando uma autoridade, um homem que entendia da palavra, mas era fariseu. Mas Deus levantou esse homem para defender os apóstolos ali. Deus tem levantado pessoas. Se ele foi capaz de levantar um fariseu, mesmo que fariseu naquela época era um homem respeitado e conhecedor da lei, Gamaliel, um homem estudado, professor, mas era um fariseu e foi usado por Deus para Deus estar tirando essa intenção dos sacerdotes de matar os apóstolos de Jesus naquele momento. E Deus tem guardado e tem protegido o povo de Deus, levantando homens e mulheres para nos proteger através do Espírito Santo sendo usado com as palavras corretas para que nós nos possamos exatamente estarmos cheios da presença do Senhor nos momentos difíceis de dor que nós estamos enfrentando, com todas as dificuldades que o mundo está passando. Amém? Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pareceu. Eles estão justificando que todos aqueles que tentaram levantar uma doutrina foram mortos, pereceram, e com o tempo eles pereceram também a sua doutrina e seus ensinamentos. E ele estava dizendo que com Jesus também ia acontecer isso, mas as coisas de Deus não é temporariamente, não é apenas um calor da emoção, ela veio para ficar perpetuamente em nossas vidas, em todos os tempos, até a volta do Senhor. O 38, agora dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Amém? O homem inteligente foi usado por Deus mesmo, porque se é do homem ia ser dissipado, ia ser uma fumaça no vento, no tempo, mas sendo de Deus, iria ficar firmes. E somos gratos a Deus, porque é de Deus, e as coisas de Deus permanecem para sempre. E concordando com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-o açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Meus irmãos, meus amados, hoje no culto de missões, eu falo que é culto de missões, mas é culto a Deus, voltado para a sua obra missionária, que é missões. O culto nós prestamos sempre para Deus, mas voltado para a sua obra missionária. Meus amados, está difícil os dias de hoje? Está com dificuldade? Nós estamos passando por essa pandemia, os missionários em muitos países estão proibidos de levar a sua palavra pessoalmente, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos ficar tristes e nós não podemos ficar, meus amados, acuados com nenhuma medida, com nenhuma situação. Nós devemos usar os meios que Deus nos deu hoje para continuarmos levando a palavra do Senhor. E nós, como uma igreja base, como uma estrutura que sustenta e mantém os missionários, nós devemos continuar orando pelos missionários, nós continuarmos orando os missionários sendo sustentados, e que Deus continue levantando homens e mulheres para levar a sua obra. E nós que estamos nos nossos lares, na nossa família,
fazemos a obra do Senhor em nossos lares, fazendo a missão que Deus colocou em nossas mãos, em nossas famílias, com nossos amigos, na nossa rede de amizade, pelos meios de comunicações que Deus tem nos dado. Amém, meus amados? É isso que nós devemos fazer. Não vamos deixar ficar acuado. Olha que exemplo que aqueles apóstolos deram. Eles se regozijaram, ficaram alegres de ter sofrido e padecido pelo nome de Jesus Cristo. E eles não se voltaram para trás, continuaram levando o Evangelho de Jesus. A igreja primitiva, ela se iniciou e ela foi alicerçada na base de oração e de muita insistência. Eles não desistiram em meio às dificuldades. Não desistam no meio das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, de usar os meios que nós temos para falar de Deus. Olha, a minha família mesmo. Quantas pessoas precisam de ser alcançadas? Quantas pessoas precisam de ser restauradas? Quantas vidas precisam de se olhar para a cruz e ver que Jesus morreu e sofreu ali por nós? É um momento que Deus está nos concedendo, esse momento tão diferente, mas que nós não possamos nos acanhar e nos deixarmos de fazer a obra de Deus. A igreja continua viva, a igreja continua se expandindo nos dias, mesmo nessas dificuldades. Não vamos olhar para trás, não vamos ficar tristes, não vamos ficar desanimados. Vamos ter aquele exemplo daqueles homens que mesmo no momento difícil, de luta, sendo presos, apanharam, mas não deixaram de falar e pregar o Evangelho, de levar e anunciar a Jesus Cristo. Aqueles que muitos naqueles dias eram contemporâneos e assistiram e viram Jesus ser crucificado e morto lá na cruz. Uma vergonha para muitos, mas para nós a salvação e a vida eterna e a alegria em nossas vidas até hoje. O 42, para nós encerrarmos, diz assim, ó: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Entendam? Em meio às dificuldades, em meio às lutas, como nós já dissemos, eles não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, meus irmãos, temporariamente nós estamos impedidos de fazermos os nossos cultos nos lares, os nossos gastos, das nossas reuniões nas igrejas. Ah, que saudades que dá, que lembrança gostosa de ver os nossos irmãos chegando, eu ali na porta recebendo os irmãos, que alegria, que felicidade. Mas eu creio que Deus está fazendo a sua igreja se mover hoje de uma outra forma. E não vamos desanimar, porque em breve nós estaremos juntos novamente, em breve nós estaremos nos abraçando e nos glorificando o nome do Senhor como a sua igreja e o seu povo. Mas que hoje nós continuemos a pregar, a levar o Evangelho do Senhor com os recursos que o Senhor tem nos dado hoje. Olha, que os recursos que o Senhor tem nos dado hoje são muito maiores e alcançam muito mais multidões do que na época que nós estamos falando aqui de Pedro, dos irmãos de Paulo, mas eles não cessavam de levar a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, para que nós continuemos sendo usados por Deus, porque Deus te colocou na igreja para te fazer uma grande obra, que é levar a sua palavra a começar no seu lar e na sua família. Ó Deus, Pai misericordioso, meu Deus, eu oro e apresento em tuas mãos, seu Deus, Pai, a vida dos teus filhos, dos missionários e missionárias, Senhor Deus, que estão, Pai, sendo usados pelo Senhor para levar a tua palavra. Fortalece o Seu Deus, dá força, Seu Deus, Pai, para que eles continuem, Seu Deus, Pai, sendo, Seu Deus, fortes e alegres, Seu Deus, em levar o Teu santo evangelho a toda criatura que só colocar diante deles, meu Deus, meu Pai. Eu oro pela tua igreja, que tem mantido, que tem orado, que tem sustentado, Senhor Deus, e que tem enviado, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, Pai, dispostos a colocar a mão no arado, Senhor Deus, e levar a tua palavra, meu Deus e meu Pai. E nesse momento que nós estamos vivendo, momento de dificuldades, de luta, momento, Senhor Deus, Pai,
que o Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem acompanhado todo mundo, o Senhor tem acompanhado o Brasil, Senhor Deus, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tenha compaixão de nós, Senhor Deus, Pai. Enche, Senhor Deus, a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor Deus. Derrama todas as Tuas bênçãos, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, Pai, e ouvir, sentir a Tua presença e nos fortalecendo, Pai, e glorificando o Teu santo nome, cantando e louvando a Tua palavra em todos os cantos que o Senhor nos colocar, meu Deus e meu Pai. Se for no nosso lar, que seja. Se for com nossos amigos e vizinhos, amém. Se for no trabalho, se for no entregadores que vier à tua porta, meu Deus, às nossas portas, meu Deus e meu Pai, que assim seja. Mas aquele lugar que o Senhor estiver usando teus filhos para ir, Senhor Deus, Pai, levar a tua palavra, que o Senhor esteja em contra, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor proteja, guarde e livre de todo mal. Assim oro, Senhor Deus, e te agradeço e peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos então agora fazer esse momento do ofertório, que está no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12, versículo 41. E estando Jesus assentado de frente à cerca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, meus amados? Essa passagem bem conhecida, mas fala que Jesus está observando, que Jesus está atento, não só de como nós estamos servindo ao Senhor, contribuindo também da forma que nós estamos fazendo. E nós somos gratos a Deus porque Deus, Ele tem observado todo o povo, e somos uma igreja que eu dou graças a Deus, que tem entendido e compreendido esse propósito do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que é uma igreja participativa, é uma igreja que tem dizimado, que tem ofertado, que tem contribuído para as necessidades da obra da casa de Deus, amém? E assim que está no coração de Deus, que Deus, Ele quer nos usar mesmo, para sermos participantes do seu reino, através também dos nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, Senhor Deus, prosperando, Senhor Deus, todos os teus filhos que têm entendido e compreendido esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração, meu Deus e meu Pai. Oro, Senhor Deus, pela vida de cada um que também, Senhor Deus, tem se prontificado, Senhor Deus, com o seu tempo, com o seu trabalho, a colocar, Senhor Deus, a sua mão em prol da obra de Deus. Eu oro e te rendo graças e faço isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor.